Olá, tudo bem? Professora Mara Rúbia, falando do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Araguá do Sul. Hoje nós vamos tratar sobre a base da blusa feminina adulta, que é composta por 3 videoaulas, para a frente, construção das costas e das mangas. Vamos lá? Então, a construção da modelagem da blusa base, ela é composta pela modelagem anatômica, que ela revela as medidas do corpo humano, e ela constitui uma segunda pele, traduzindo então essas dimensões que são transportadas para o diagrama. Nas videoaulas práticas nós temos inicialmente a modelagem manual bidimensional plana, que acompanha essa videoaula. No método cartesiano, nós utilizamos pelo menos 4 tipos de modelagem, que é a anatômica, justa, conforto e ampla. A anatômica é exatamente a estrutura do corpo aplicada numa interface de papel ou numa interface digital, ou no próprio tecido. A modelagem justa, ela toma essas medidas do corpo e é reduzida, ou seja, a modelagem fica menor que as medidas do corpo, porque ela é utilizada normalmente em tecidos e bases com elastano. A modelagem conforto é somado, né, acrescentado uma folga de em torno de 4 a 6 centímetros, principalmente nas circunferências de busto, cintura e quadril, e essas medidas depois elas são proporcionalmente transformadas, né, nas partes de largura e altura também do corpo. E a modelagem ampla, então, onde nós temos o acréscimo das folgas acima de 8 centímetros nessas circunferências e proporcionalmente nas demais medidas. Quando nós tratamos de modelagem, a antropometria é um assunto do qual nós estamos tratando diretamente, porque é relacionado ao dimensionamento do corpo humano, que é utilizado, então, para o desenvolvimento do vestuário. Para as tabelas de medidas no Brasil, nós temos as normativas indicadas pela ABNT. Então, nós temos a NBR 13.377, que ainda está em vigor, mas ela tem sido substituída por novos estudos, como nós podemos ver para a vestibilidade de roupas bebê e infanto-juvenil. Nós já temos a NBR 15.800, para a vestibilidade do corpo masculino a 16.060, e este ano ainda estava em aberto a proposta da NBR 16.933. Então, aqui nós temos os links, né, onde você pode também estar acessando e se informando, né, a respeito das atualizações das tabelas feitas no Brasil. As tabelas de medida, elas normalmente são apresentadas, coletadas, não é, com um percentual de pessoas de cada país, de cada estado. Então, aqui na ABNT, elas são apresentadas em tabelas e você também encontra explicações a respeito de como se compõem as tabelas de medida, tanto na ABNT como na minha dissertação de mestrado e em outros materiais. Então, usualmente, as medidas obtidas no corpo, elas são estruturadas em uma tabela numérica ou numa tabela por letras. As numéricas, usualmente, são utilizadas para tecido plano, como tricoline, roupas sociais, né, o jeanswear, e as de letras, usualmente, são aplicadas a peças do vestuário de malha e afins. Então, essas tabelas de medida que nós apresentamos nesse método de modelagem cartesiana, elas têm principalmente as medidas primárias ou fundamentais, que são obtidas com a fita métrica diretamente do corpo do usuário, ou as secundárias e complementares, que são desenvolvidas a partir de cálculos matemáticos, analisando essa estrutura do corpo. Então, inicialmente,
Nós temos aqui a demonstração das principais partes do corpo, das quais nós obtemos as medidas, a largura de costas, circunferência de busto, de cintura e de quadril, e elas são utilizadas, né, para o desenvolvimento dessa modelagem da blusa e qualquer outra peça do vestuário que vista o segmento superior do seu usuário. Então, esse diagrama ele vai sendo constituído por pontos de coordenadas, por isso modelagem cartesiana. Aqui nós temos então a tabela de medidas que está sendo utilizada para essa blusa, que é tamanho 40, e essas tabelas de medidas, ela foi alinhada às medidas obtidas dos manequins alfinetáveis que nós temos no nosso campus, da marca Draft. Então, aqui nós temos na primeira grande estrutura as tabelas de medidas fundamentais obtidas diretamente, né, com a fita métrica sobre o corpo dos manequins, e as complementares, e aí nós temos também indicado os cálculos que são para obter as proporções adequadas para cada uma das partes necessárias. Então, em cada passo a passo, a gente vai chamar atenção com dicas ou com observações para que você possa fazer e compreender a função desses cálculos matemáticos. Para o desenvolvimento da modelagem, são utilizadas réguas como esquadro, régua reta quadriculada, curva alfaiate e curva francesa. São os principais utensílios que nós utilizamos para os desenhos. Para obtenção das medidas do corpo, é utilizada a fita métrica. Você pode encontrar esse passo a passo da blusa também no nosso site Criar, Desenhar e Modelar. Ele é um site ainda em formato protótipo, e nós estamos aprimorando os conteúdos e em breve nós estaremos adequando, né, renovando os conteúdos na nossa página. Então, o corpo feminino que nós vamos analisar e construir essa base é o feminino adulto, tamanho 40. O método, então, utiliza o plano de coordenadas cartesianas. Nós desenvolvemos o molde do lado esquerdo do corpo, justamente considerando a leitura ocidental, que é utilizada aqui no Brasil, que é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Como nós fazemos apenas metade do molde, então nós analisamos o corpo do centro para a esquerda e fazemos a construção do mesmo. Depois ele vai ser replicado, né, espelhado para o lado direito. Então, o primeiro passo da blusa, aqui nós temos o passo a passo sempre com o desenho, e ao lado sugerimos que você faça a leitura e vá desenvolvendo depois o desenho. Então, aqui, por exemplo, nós temos como que se inicia esse traçado dos eixos X e Y. Né? Nós sugerimos que você utilize um papel em torno de 90 centímetros de altura. Pode ser utilizado papel craft ou papel branco, e na sua largura principal. E depois a gente vai construindo sobre esse quadrante, então, os demais passos. Então, cada parte do corpo, como, por exemplo, o pescoço, o costado, né? Então, a gente vai fazendo a leitura de cima para baixo desse corpo e construindo a partir do ponto do X1, que é esse ponto de encontro do pescoço com o ombro, né? E aí é onde a gente tem como referência, o ponto de referência para obter as alturas do corpo. Então, aqui, por exemplo, nós já temos indicando que da largura das costas nós vamos utilizar 1/5 da largura para aplicação a partir do eixo Y. Né? Então, nós temos o eixo Y, que segue o comprimento do corpo, e o X, as larguras e circunferências. Aqui nós temos também um exemplo de como traçar o decote e de como que deve ser posicionada a régua chamada curva francesa. Destacamos que essa régua ela é encontrada em 3 tamanhos base. A média, né, a maior, ela é utilizada para modelagem adulta. Depois nós temos 2 tamanhos menores para o bebê e o infantil.
Então, sempre que necessário, nós temos as orientações, né, das setas de largura, de posicionamento de réguas. Na sequência, nós temos a localização da queda de ombro, o traçado do ombro. Então, todas as retas são traçadas com a régua reta quadriculada. Aqui nós temos a localização do mamilo. Então, o método cartesiano, nós fazemos o mapeamento do corpo, e aqui a localização do mamilo é fundamental para que você depois possa também identificar a linha princesa, e com essas referências nós conseguimos desenvolver de maneira mais adequada a cava, decotes e demais marcações. Aqui nós temos a circunferência do seio, então é obtida essa medida do seio, ela está indicada na tabela. E aí, no passo a passo da videoaula, a gente vai fazendo junto essa marcação do volume, né, do seio planificado. Aqui nós temos a localização da altura da circunferência, então do busto, como que ele vai se desdobrando para se transformar na localização da cava. Então, os conceitos matemáticos que nós utilizamos, eles são simples, né? Então, são as proporções, as percentagens. Fazemos lupas de ampliação para que você consiga identificar exatamente, né, quais são os pontos que nós estamos tratando. Então, sempre a construção do molde está referenciada à localização das partes do corpo. As linhas de estrutura, usualmente, nós utilizamos linhas tracejadas, né, para você identificar que são apenas linhas estruturais. Que é a construção, então, da cava, né, onde indicamos que tem esse 1,5 cm, então, da altura da cava, dividida em 3 partes, daí tem a localização a 1,5 cm. Então, você pode ir lendo, né, o passo a passo, fazendo na sequência, e também assistindo a videoaula do processo manual. Aqui a localização, então, da régua, aqui nós temos os 3 pontos de apoio, né, a base da cava, o ponto de referência aqui do terço, né, da cava, o item da queda do ombro. E assim nós vamos na sequência, então, para a circunferência da cintura, para poder fazer a conexão da linha do busto com a cintura. Então, para essa região nós utilizamos a curva alfaiate. Então, tem o posicionamento, né? Na sequência, então, a gente vai ter a localização da altura do quadril, justamente para que nós possamos ter uma base de blusa bem completa, ok? Então, se você quiser desenvolver um top, um cropped, né, até na linha da cintura, a construção do corpo poderia finalizar por aqui. Mas para a base realmente completa, nós construímos até a altura do quadril. Nós temos também a identificação da largura, então todo o procedimento com os cálculos matemáticos, a indicação também da localização e posicionamento das réguas, a barra da blusa. E assim nós vamos finalizando o diagrama da blusa. Então, antes de ser acrescentado a folga, esse mapa nós chamamos de diagrama. Ele posteriormente, então, é espelhado. E aí, sobre esse mesmo diagrama, nós vamos construir a base da blusa feminina costas. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar fazendo a construção das costas. Nós agradecemos a sua atenção e agradecemos a todas as pessoas que estão contribuindo na produção desse material. Seja você a transformação que deseja viver no mundo. Muito obrigada.